Uma questão essencial para discutir a gestão de pessoas no Brasil é a própria cultura brasileira. Nela, não há muito espaço para avaliações, que são sempre tidas como críticas e misturam ação e pessoa. Como lidar com o feedback frente a este aspecto cultural? Estou com Samantha Lucchini, consultora e coach especializada em comportamento humano, e conversaremos sobre o feedback no contexto da cultura brasileira e das organizações públicas. Este é mais um Conversações. Samantha, muitas vezes o feedback ele não é bem aceito, a gente já até Uhum, falou um pouquinho a respeito disso, uhum. e eu, como formação em ciência social, atribuo um pouco isso aos aspectos culturais do brasileiro. Sim. A gente não tem muita facilidade de lidar com avaliação, Uhum. principalmente quando são externadas por terceiros e isso se tornam públicas. Como que lidar com essas frustrações e com a má recepção do feedback dentro desse contexto cultural? Você tem razão, Tiago, quando você fala que a cultura brasileira, em geral a cultura latina, faz uma associação entre avaliação e aprovação social. Então, se eu sou avaliado, eu estou colocando em xeque a minha aprovação social, diferentemente do povo alemão, por exemplo. Eu já tive uma larga experiência trabalhando com alemães e, para eles, a avaliação não se conversa com a aprovação social. Eu receber um feedback negativo de alguém não me desqualifica para a minha interação social geral. Por aqui a gente não vê essa separação. As pessoas normalmente colocam no mesmo patamar uma avaliação, negativa principalmente, com a minha aprovação social. Inclusive, há pouco tempo eu vi uma publicação dizendo que o Brasil é o primeiro lugar no mundo onde mais se leva conflito do trabalho para a esfera pessoal. O maior número de pessoas que levam os conflitos do trabalho para a esfera pessoal acontece aqui. Então, quando eu digo que o gestor ele tem que ir além da apreensão de uma técnica, porque eu posso ir lá e aprender uma técnica. Como é que eu faço as 10 dimensões de um bom feedback funcionarem direitinho? Mas antes de eu usar essa técnica, eu tenho que fazer essa consideração. A minha técnica vai ser aplicada para um público que normalmente é resistente às avaliações. É desconfortável para as pessoas estarem sendo avaliadas. Então, isso já cria uma primeira barreira, que o gestor vai ter que transpor antes mesmo de aplicar a técnica. É a questão da fé genuína nas pessoas, o compromisso de fazer aquela pessoa melhorar, contando inclusive com esse viés cultural. Então, aí sim, o método tem que ser forte, bem consolidado, para que ele possa fazer essa distinção. Ok, eu estou pontuando um comportamento negativo seu, não você inteiro. Né? Porque as pessoas vão fazer essa conexão. Falar, olha, não gosta de mim. Ele está me chamando para me dar um feedback negativo, quer corrigir o tempo todo, é porque ele não gosta de mim. Ele me persegue. Tem outros dois elementos que eu gosto de trazer quando a gente está nessa discussão da cultura brasileira e feedback, processo de avaliação. Um deles e a gente já abordou isso de forma um pouco rápida, que é quando eu, gestor, vou passar o feedback para você que trabalha comigo e eu enfeito tanto a questão de um feedback corretivo que a pessoa sai atordoada e não sabe se aquilo foi um elogio ou se aquilo foi de fato corretivo. E é uma dificuldade que nós gestores temos porque a gente, como nós, você bem colocou, somos latinos, o afeto é muito forte entre nós. Então a gente tem uma dificuldade em quebrar essas relações de afeto. Como que você vê isso no processo de feedback dentro das organizações? O que deve ser tomado de cuidado para que isto não ocorra? Eu acho que o primeiro cuidado é aquele. A pessoa ela é muito mais do que um evento específico que ela fez ou que ela apresentou. Né? Então, se o gestor tratar isso desde o princípio desta maneira, falar, olha, você tem uma série de coisas boas que eu valorizo, que eu escolhi, por exemplo, quando um gestor admite uma pessoa, ele está admitindo por uma série de competências que ela tem e que ela vai disponibilizar no trabalho. Então, eu sei que você tem um monte de coisa boa. E isso é bom para a minha equipe, isso ajuda o nosso resultado a aparecer, isso qualifica o nosso trabalho. Porém, tem um ponto aqui, no meio de todas essas, que a gente precisa tratar. Né? Então, pega esse ponto e trata ele em separado. Porque assim, não que isso vai ser bem entendido, Tiago, logo de cara. Porque, de novo, o nosso viés cultural, o nosso processo de socialização aconteceu com pauta no afeto, né? Para nós é importante sermos bem aceitos socialmente. Então, isso não vai logo de cara trazer a pessoa para o nosso lado.
Mas isso é um processo disciplinador. As pessoas precisam, da mesma forma que um gestor precisa se acostumar com o feedback quanto ao fornecimento, as pessoas precisam se acostumar quanto ao feedback no recebimento. Eu tenho que me acostumar com essas pílulas diárias de correção que o meu gestor me dá. Só que eu só vou me acostumar se ele começar a fazer. Aquela coisa, alguém tem que começar. E a gente coloca essa expectativa no gestor. E na sua experiência, você acha que esses aspectos culturais normalmente são observados ou simplesmente ignorados? Olha, eu não gosto de ser muito extremista, mas eu acho que ainda falta um bom pedaço. Porque os gestores entendem pouco de gente. Isso não nos desqualifica, não nos coloca para baixo, mas, como eu disse anteriormente, a empresa ela promove um gestor. O primeiro cargo de liderança que alguém recebe, ele vem baseado no desempenho técnico, no quão especialista aquela pessoa é e na quantidade de resultado positivo que ela proporcionou para a empresa. Então, isso, como uma forma de reconhecimento, se coloca uma posição de liderança. Só que para você liderar eficazmente, não é a competência técnica que sustenta. É a competência humana, é o comportamento. E os nossos líderes hoje sabem pouco de comportamento, porque eles passaram uma vida inteira estudando técnica, estudando a sua área de domínio. Então, pelo fato deste universo comportamental ser ainda desconhecido em boa parte, talvez ele nem consiga fazer esta conexão. E outra variável para a gente pensar aí, a maneira como eu recebo o feedback vai determinar a maneira como eu forneço. Por exemplo, se aquele gestor tem dificuldade para receber feedback do chefe dele, como você acha que ele vai passar feedback para a equipe dele? Com certeza haverá uma contaminação aí, a maneira como eu recebo os meus feedbacks, como eu lido com feedback negativo, infelizmente condiciona a maneira como eu forneço feedbacks negativos para a minha equipe também. Nós estamos num ambiente público. E o ambiente público tem algumas peculiaridades. Nós temos servidores que são efetivos, e isso é colocado pelos gestores como mais um dificultador para o processo de feedback. Porque, não sei se é o entendimento que o feedback sempre tem que ter uma consequência punitiva ou não, mas fala-se muito que o feedback não dá certo para uma pessoa que tem uma estabilidade, que tem uma segurança. Como que você vê essa questão entre a gestão das pessoas tendo o processo de avaliação e de feedback e a estabilidade daqueles que são avaliados, essa segurança? De novo, a gente vai ter que voltar para a esfera da cultura, Tiago, porque assim, em tese, o feedback não se associaria com punição no primeiro momento. Uma punição viria, por exemplo, depois de 1, 2 ou 3 feedbacks que não tenham surtido efeito, certo? Então, você aplica um feedback corretivo, construtivo, espera um período, o resultado não veio, normalmente você coloca de novo aquele assunto em pauta, de novo o resultado não veio, aí sim você está com um precedente disponível para aplicar uma punição. Então, em tese, o feedback na sua primeira instância, ele não se associa com punições. Só que quando a gente leva essa discussão para a esfera pública, fica muito complicado, porque certas punições não cabem no vínculo trabalhista que as pessoas têm na indústria pública, na iniciativa pública, melhor dizendo. Então, eu acho que é mais desafiador para os gestores da iniciativa pública fazer uso do feedback, porque ele vai dar quantos feedbacks? Qual é o limite para ele tratar um desempenho abaixo da média ou uma conduta inadequada, se ele não vai poder se utilizar, por exemplo, de uma medida disciplinar, que nas empresas privadas a gente tem. Existe lá uma sequência disciplinar que começa por um feedback, que se não surtir o efeito, o líder tem na mão dele essa ferramenta. Agora, na iniciativa pública, o desafio é um pouco maior, porque a pessoa sabe que ela não é alvo de algo mais severo. Por exemplo, a perda do emprego na iniciativa pública acontece de uma maneira completamente diferente do que acontece na privada. Então, é aí, neste setor, que eu acho que a competência do gestor tem que ser ainda maior. Caso ele queira exercer seu papel como líder, caso ele perceba a importância do feedback, é aí que ele vai ter que ser ainda mais efetivo. Porque ele vai ter que trabalhar muito mais no convencimento, na conscientização. E no trabalho comportamental de fato. Exatamente. É na formação, é mudar modelo mental, porque infelizmente, Tiago, culturalmente, as pessoas estão acostumadas com punição, porque a nossa educação básica aconteceu assim. Então as pessoas até esperam
uma punição, elas reclamam que a punição vem, Sim. mas num certo ponto elas esperam, porque é o nosso sistema original. E quando não tem, reclama que é impunidade. Exatamente. Então o desafio é um pouco maior. Muito obrigado, Samantha. De nada. Na próxima semana continuaremos a série Conversações sobre Feedback, em companhia de Samantha Lucchini, consultora e coach especializada em comportamento humano. Nos vemos na próxima quinta-feira e até lá!